Então vamos lá então, pessoal, né? Boa noite aqui para vocês que estão com a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde aí para quem está vendo depois. Então fiquem com a gente. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema bem legal, que é gestão de mudança. Então, um tema que, né, desperta bastante curiosidade, né? Parece um negócio fácil, mas é super difícil. E a gente quer trazer para vocês hoje aqui, né, uma forma um pouco diferente de... Não diferente, né, mas um pouco diferente do que a gente vem falando, né? A gente fala bastante, às vezes, do método, da prática, e a gente quer trazer para vocês aqui hoje, né, uma abordagem mais orientada a como vocês podem, né, olhar a mudança, né, de um jeito diferente, né? O que vem antes da mudança, né? Como que eu mapeio, né? E qual que é o título aí, né, do texto que a gente colocou para vocês, né? Qual que é o poder oculto para que você possa, né, revolucionar aí a gestão de mudança. Então, deixa eu só colocar aqui para apresentar e compartilhar a tela com vocês. Ó, vamos lá. Só me confirme aí se né, vocês estão visualizando certinho. Estão vendo, estamos vendo. Sim, sim. Então, bora lá. Beleza, então, pessoal, eu estou, né, acompanhando vocês aqui também, né, eu consigo visualizar vocês todos aqui numa segunda tela, então a gente está junto aí. Então, bora lá, né? Hoje, além do Static, né, descubra aí o poder oculto para revolucionar a gestão de mudanças. Eu sou o Caco, né, Kanban Expert, Enterprise Agile Coach, mentor, eu sou cozinheiro amador, né, gosto aí de fazer, né, comida e arriscar algumas coisas aí na cozinha, gosto de velejar, eu gosto de remar, eu sou ciclista, eu moro em Florianópolis, eu sou pai do Ian, né, e casado com a Aline, e entusiasta aí, né, e falo bastante também de qualidade de vida. E tá com a gente hoje aqui também o Lucas. Fala aí, Lucas. Além de palmeirense, o que você é também? Palmeirense bem pessimista, cara. Sou aquele pior palmeirense. Todo jogo eu acho que vai perder. Isso que o Palmeiras tá ganhando sempre, né? Agora nem tanto mais. Mas enfim, além disso, né? Eu sou pai jovem, né? Que nem tá aí descrito. Eu tenho um filhinho novinho aí de 4 meses, né? Então, pai de primeira viagem aí, aprendendo empiricamente. Sou Agile Coach, Kanban Coach. Tô na área da agilidade aí desde 2018. Na área de tecnologia já tenho uns 12 anos. E tamo aí. Então vamos lá. Então essa é a nossa apresentação breve, né? Quem quiser acompanhar a gente aí pode procurar a gente também no LinkedIn, né? Tem o Lucas Guimarães lá no LinkedIn, o meu é Caco Mafra lá no LinkedIn. Podem me procurar também no Instagram como CacoXP, @CacoXP. Então, e achem a gente lá. O Lucas é Lucas Guimarães, né, Lucas? Teu Instagram, né? Isso aí. Cara. É o mesmo do LinkedIn, do Twitter, todo lugar, mesmo Isso aí. arroba ali. Então vamos lá, né? Toda pergunta é boa, todas as opiniões são bem-vindas. Estamos em um ambiente de aprendizagem, né? Inclusive eu e o Lucas, a gente está arriscando aqui trazendo conteúdo, né, novo para vocês. Agradecemos aí, né, a presença. Então, aqui no Zoom a gente tem um recurso legal que é de levantar a mão. Então, geralmente fica nessa barrinha do Zoom aí, tem uns 3 pontinhos, reações, levantar a mão, ou às vezes já fica direto ali, levantar a mão ou raise hands. Então, esse recurso ajuda, caso vocês tenham dúvida, né, podem levantar a mão, interagir, ou vocês podem colocar no chat. Tá? O chat está aí sempre disponível, então coloquem um no chat aí só para garantir aí que vocês acharam o chat. Só não coloca um no chat quem está dirigindo, né? Para não correr risco aí, mas só escrevam alguma coisa aí no chat. Ó, beleza, o pessoal já achou o chat, então nosso evento aqui é de 60 minutos, né, talvez, né, vá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a ideia é poder priorizar aqui as perguntas de vocês, tá? Então vamos lá. A gente vai ter também, né, um sorteio aqui para uma vaga aqui no workshop Professional Kanban Static. Então, quem quiser participar, né, só apontar o celular aqui para esse QR Code ou, né, se conectar ali nesse link. O sorteio vai acontecer e aí vocês recebem as informações ali. O sorteio vai acontecer na quinta-feira e, né, vou deixar o link para vocês aqui também no chat aqui para que todo mundo possa interagir. Depois, no final, a gente volta com esse link, caso você tenha perdido aqui, não tem problema. Ali você vai receber os slides e o conteúdo complementar e todos os outros materiais. Então, vamos lá. Por que as mudanças falham? A gente fala muito,
desde método, de técnica, né? Mas a gente sabe que fazer o processo de mudança, né, não é fácil e nunca vai ser. E queria conhecer um pouquinho de vocês aí. Comentem no chat, né, o que vocês fazem na empresa de vocês e, e se quiserem comentar também, por que vocês acreditam que as mudanças falham nas organizações? Ou se alguém também quiser abrir o microfone, comentar aí para a gente. Talvez por resistência às mudanças? Resistência às mudanças. Então, resistência é um tema, né, que sempre surge, né? Então, boa. Que mais? Demais gera dificuldade, né? Resistência. Uma coisa que eu observo é que às vezes as pessoas pensam que para mudar precisa de algo gigante, uma mobilização enorme, né? Mas se fosse feita por pequenas ações no dia a dia, faria diferença, né? Às vezes a pessoa fica um esperando o outro tomar atitude e essa falta de atitude faz com que as coisas não mudem, né? E fique mais engessada a cultura que está no dia a dia, não tem uma cultura de melhorias, né? A gente planejar muita mudança e não fazer ela de forma empírica, né? Com passos pequenos. A gente planejar muito uma mudança by design, né? Algo assim, né, André? Legal. A Dani trouxe no chat ali também que acredita que as mudanças falham por falta de alinhamento e entendimento por todos. Ó, a Isadora trouxe ali que acredita que é pela comunicação falha. Então, eu fiz uma pesquisa, toda semana eu lanço alguma enquetezinha lá no LinkedIn, é um recurso legal, tem gerado insights, já deu ideia para fazer post. Semana passada, né, eu lancei um artigo do Aging WIP, que é uma das métricas aí de fluxo, que foi com base numa pesquisa, o pessoal votou. Tem outro post já em andamento aí, Estimar Não É um Crime, que também já foi da pesquisa de lá. E essa pesquisa está rodando ainda, e eu fiz sobre o processo de mudança, né? Eu percebi que a maioria das pessoas sabem até o que fazer, né? Elas entendem por onde tem que ir, mas fiquei curioso, né? O que as pessoas estavam enxergando aí, quais eram a maior barreira do processo de mudança e melhoria nas empresas e equipes. Esse aqui é o resultado até agora, então já foram 261 respostas. Então a gente apareceu aqui que a mais votada, né, foi o último item aqui, que vocês conseguem ver, que é a cultura resistente à mudança, seguido aqui pela resistência à liderança, resistência da liderança. Na terceira opção, né, se a gente somar esses dois aqui, a gente tem aí 73% das respostas, né, que estão falando de resistência à cultura resistente ou relacionada à liderança. E a gente tem aqui um outro tópico que é falta de entendimento do problema e faltam técnicas e métodos, só 5%. Então, se a gente for ver, então, desse panorama, né, existe uma dor, né, bastante grande, né, se a gente for ver, 73% aí das pessoas apontaram que a resistência é uma barreira, né, seja ela da liderança ou relacionada à cultura, e a gente quer explorar um pouco, né, esse tema aí com vocês, né, como vocês podem lidar com essa resistência, né, porque a resistência ela não é uma coisa que se instala ou que se retira, né, ou que se arranca. É uma questão que está lá no ambiente, né, e que a gente precisa entender como lidar, como identificá-la, né, e como contorná-la para que a gente possa, né, melhorar esse sistema aí no trabalho. Então vamos entrar um pouquinho, a gente vai dar um contexto rápido aqui do static, mas a gente não vai aprofundar muito no static hoje, tá? A gente vai falar de outras coisas que podem apoiar esse processo e que talvez vão complementar aí. Vamos lá. Basicamente, na última pergunta que o Caco colocou ali no LinkedIn, né, nas respostas possíveis, né, se a gente for olhar, resistência da liderança
falta de entendimento do problema, falta de técnicas e métodos, que são as 3 primeiras respostas, basicamente todas elas, a gente consegue ter uma resposta até bem assertiva ali dentro do Static, né? O Static é uma abordagem para a gente ter uma visualização sistêmica de como funciona a sua organização ou sua equipe, seu serviço, dependendo da abrangência que você tiver avaliando aí no Static, que ele dá uma gama aí de aspectos que você vai investigar num primeiro momento, né? Se o propósito ali do serviço, as insatisfações, demanda, capacidade, classe de serviço, sem ter um entendimento do fluxo de trabalho, das cadências existentes, enfim. Todos esses aspectos te ajudam para você ter um entendimento do problema, né? Para você entender quais que são as resistências e quais são os pontos aí mais comuns aí das insatisfações. Né? Então você consegue ver quais insatisfações se conectam com outros fatores que estão aí mais explícitos aí nessa visão sistêmica do Static. Enfim, você tem uma visão aí mais simples de você conectar esses 3 pontos. Né? Onde estão as resistências, onde está o problema de fato, né? Olhando sistemicamente, e ter uma técnica e método aí de gestão da mudança, começando a priorizar por algo que já está mais explícito aí, conectando com as partes. Só que aí, uma pergunta que saiu nessa pesquisa do Caco, que foi uma resposta que foi a mais respondida, foi cultura resistente à mudança. E aí que surgiu até a ideia da gente fazer esse conteúdo. Através do Static, a gente consegue fazer uma avaliação de cultura? E a nossa resposta é que sim. Mas não vem só do Static. Que nem vocês estão vendo aqui, aí é o modelo de maturidade Kanban, né, o KMM. O KMM, ele traz um assessment complementar, né? Então ele é uma forma que a gente consegue avaliar a maturidade da organização através de aspectos como cultura, né, que é o como vivemos, como que as pessoas se comportam dentro do coletivo daquela organização, os resultados que aquela organização, aquele serviço, aquela equipe apresenta, e as práticas, né, que é como as coisas funcionam lá, né, como que as pessoas fazem as coisas lá, e as práticas geralmente são apenas o meio para a gente influenciar a cultura e os resultados, né. Isso daí tudo dita, de certa forma, como que é o padrão daquela organização e como que é a maturidade da organização. A questão é que a maturidade da organização é algo detectável, é algo que a gente consegue mensurar. E o Static, ele dá uma base para a gente ter esse entendimento inicial. E aí um outro pilar de assessment que a gente quer trazer para vocês, que além do KMM, que é um assessment mais de maturidade, avaliando cultura, práticas e resultados, além do Static, que ele dá aquela visão toda sistêmica do serviço, a gente tem um assessment um pouco mais voltado para a questão social e cultural, né, que é muito trazido aí na questão do KMM, mas ele basicamente aqui dá 3 vertentes aí, 3 aspectos para a gente observar dentro da questão social e cultural daquela organização, daquele contexto que a gente está inserindo, tá? Dando um resumo até para ficar mais fácil de entender cada um desses aspectos, a gente vê 3 aspectos que são inovação social, capital social e coesão social como aspectos que tornam uma organização mais fácil ou mais difícil de fazer mudanças, tá? Então, eu vou explicar de forma mais simples, mais resumida, cada um deles, tá? No primeiro deles, a gente tem inovação social. Inovação social é o apetite que aquela organização tem para fazer mudanças. Através da inovação social, a gente vê se aquela organização é mais conservadora, que aí é mais difícil fazer mudança, ou ela é mais liberal, ou que aquela organização que tem um apetite muito grande para inovar e para introduzir coisas novas e fazer coisas diferentes. Então, vocês provavelmente trabalham ou já trabalharam em organizações que a gente consegue ver um pouco dessa inovação social, né? Então, eu, por exemplo, trabalhei em organizações que qualquer mudança era inerente ao comportamento, à cultura da organização já ter uma resistência. Eles se apoiavam muito nos processos e todo o histórico daquela empresa que era muito tradicional para já criar uma resistência natural para fazer qualquer coisa. Eram pessoas que estavam lá há muito tempo de casa e que eram acostumadas a fazer tudo de uma forma específica
e que não viam muito necessidade de mudar as coisas, tá? Por mais que o cenário, às vezes, externo falasse diferente. Então, era uma organização naturalmente conservadora, né? E também trabalhei recentemente em organizações que o pessoal era liberal até demais, queriam mudar coisas o tempo todo, né? Mesmo, às vezes, enxergando problema onde não tinha, mas o drive ali da organização era toda hora estar perseguindo uma mudança, uma inovação naquele ambiente de trabalho. Então, essa é uma forma, né, um aspecto para a gente identificar aqui esse aspecto social aí, que torna mais fácil ou mais difícil uma organização de fazer mudança. Um segundo aspecto que a gente costuma avaliar é o capital social. Capital social é diferente da visão que a gente tem de economia, tá? Uma visão mais de cultural aqui. É basicamente o quanto aquela organização tem de confiança, né? Então, organizações de baixa maturidade costumam ter baixa confiança, organizações que têm um pouco mais de desenvoltura, né, costumam ter uma confiança mais alta. E é normal a gente pegar uma organização de confiança mais baixa, quando ela tem, além de ter uma maturidade mais baixa, ela vive uma certa desordem, ou uma certa até descrença com seus próprios processos, ou a própria forma que ela opera. Tá? Uma organização com capital social baixo, geralmente, ela não tem muita confiança para fazer qualquer tipo de mudança. Ela acredita que nada funciona, já tentamos um monte de coisa, e as coisas tendem a não dar certo porque as coisas são assim, enfim. Eles não têm muito recurso que permitam eles acreditar que uma mudança pode ser efetiva. Eles não têm confiança nesse processo. Agora, vocês imaginam pegar uma organização dessa forma que eu acabei de escrever. Só que aí você chega lá e introduz uma coisa ou outra, e você começa a ter um resultado um pouquinho melhor, né? Então, aquela organização começa a entregar algo, começa a cumprir um prazo ou outro, ou começa a apresentar um resultado ou outro mais positivo. Eles começam a ter um certo processo, uma certa rotina de trabalho, e certos padrões de comportamento, de processo, que eles veem que estão funcionando, que está dando certo. Aquela organização, naturalmente, ela cria uma confiança maior. Ela vê coisas, né, aspectos dela, né, comportamentais e de práticas, enfim, que elas veem que, cara, funcionam. Isso eleva a confiança da organização. Isso é o que a gente chama de elevar o capital social, tá? Então, é um conjunto aí tanto de práticas e questões mais tangíveis quanto questões intangíveis, mas, resumindo de forma prática, é o quanto a organização consegue ter confiança dentro daquilo que ela apresenta. E aí, Aqui um terceiro... a gente vai vendo, né, sinais, talvez, que tem mais ou menos, né, capital social, se tem clareza da definição dos papéis, responsabilidades, né, existe clareza na fronteira, né, e nas responsabilidades, né, das equipes e entre os serviços, se, né, as pessoas têm orgulho sobre os seus resultados, suas práticas, qual é o nível de tolerância ao erro. Então, um aspecto aqui também, pessoal, não é... A ideia é que não é... Vocês não vão, né, botar numa fórmula e vai sair, não, é 0,7 nosso capital social aqui. A ideia é que você entenda se está mais para cima ou mais para baixo, né? Ou talvez está no meio. Então, é provável que essa é a ideia. Se você conseguir, talvez, classificar nesses três formatos, assim, se é mais para o autoconfiança, ou mais para o baixo, ou é tipo, tá ali no meio, tá indeciso, pô, isso já é o suficiente aqui para que você consiga, né, ter uma leitura, né, desses critérios. Bora lá para o próximo, Lucas. Vamos lá. E o próximo aqui é a coesão social. Coesão social é como aquela organização se comporta em torno da sua liderança dentro de um coletivo. Tá? Então, às vezes eu costumo dar até exemplos mais práticos, assim, de ambientes altamente coesos socialmente e ambientes mais dispersos, tá? Um ambiente altamente coeso, vocês imaginam que é um ambiente, por exemplo, de time de futebol, de cenário de política, ou de qualquer coisa que as pessoas são muito fechadas em torno de algo, né? Elas pensam muito parecido e elas têm lideranças muito fortes dentro daquele contexto, tá? E um cenário que tem geralmente uma liderança mais dispersa, que a iniciativa das pessoas é mais descentralizado, costuma ter o seu ambiente de coesão social mais fraco, tá? O que tem de
oportunidade, né, ou coisa para a gente avaliar em torno da coesão social, tá? Geralmente, um ambiente de coesão social forte é um ambiente que tem um líder forte, um líder que tem muita influência sobre aquele grupo, sobre aquela tribo, aquela organização. E se você consegue virar aquele líder ou convencer aquele líder dentro de um processo de mudança, basicamente você convence o Gru e os Minions saem correndo atrás, tá? Então, geralmente é esse o tipo de comportamento de uma organização que tem coesão social alta. E uma organização com a coesão social mais dispersa, né, que é mais fraco nesse sentido, é mais difícil o convencimento. Você não tem um alfa ali, né, um líder que você convence, ele vai simplesmente trazer os outros minions, né, e levar a organização a convergir em torno da ideia dele. Você tem que fazer um convencimento, um trabalho um pouco mais disperso, né? Por isso, às vezes, uma estratégia assim na gestão da mudança é aumentar um pouco a coesão social, injetar liderança ou tentar fazer que isso daí fique mais forte de alguma forma, tá? Então, em resumo aqui, esses são os 3 aspectos aí principais, né, que a gente consegue utilizar para fazer um assessment social e cultural e depois até conectar aí com o KMM, com o Static, para a gente ver como que a gente pode fazer o processo aí de mudança. E tem o aspecto também, né, Lucas, de como as pessoas, a gente tem o aspecto olhando para a liderança e o aspecto olhando das pessoas para a liderança, né? Então, uma coesão social forte, né? As pessoas acreditam e se identificam com a liderança, né? No fraco já é uma menor identificação, né? Ou elas não reconhecem, às vezes, o líder, ou a pessoa que está lá no cargo de líder, mas às vezes não vê como líder, não reconhece como líder. Então, numa coesão mais forte, você vê essa identidade do grupo, né? Eles têm símbolos, têm questões que você pergunta se a pessoa faz parte, ela não, faz muito parte, né? Ela sente muito parte daquele grupo ali e há uma construção, né, em torno dessa liderança. Então, esses 3, né? E como é que a gente pode juntar esses 3 aspectos aí, Lucas? Legal, você falou até um ponto interessante. A liderança, né, às vezes ela não é nenhuma liderança formal. Eu já vi um cenário que o cara que era tido como um líder técnico ali, mais pela capacidade dele técnica, pela experiência, sim, ele tinha um ambiente mais coeso, né, em torno da liderança dele, mas não em torno da liderança que era do chefe, na verdade, da equipe ali, né? Então, o que aquele líder ali acabasse ditando ou achando melhor, as pessoas tendiam a seguir ele mais pela confiança e pelo carisma que aquele líder tinha, mesmo não sendo o chefe direto, tá? Então é importante esse ponto. Mas aí uma coisa importante, né? A gente até colocou as barrinhas aqui para sinalizar. Que nem o Caco falou, isso daí não é uma ciência exata. Isso daí é um assessment para a gente ter uma noção de como a organização ela está nivelada nesses 3 aspectos aí. E uma questão é que um aspecto interfere muitas vezes diretamente no outro. Então, vocês imaginam uma organização com inovação social alta. Ela tende a ser uma organização de maior confiança, né? Se a galera está o tempo todo querendo mudar as coisas, assim, acredito que não seja uma organização de baixa confiança, né? Senão ela tende geralmente a ser um pouco mais conservadora. Uma organização que tem uma coesão social maior, né? Que tem uma liderança mais carismática, um líder um pouco mais forte, mais influente naquele cenário. Aquela organização ela tende a repetir um comportamento aí de inovação social do líder. Se é um líder com apetite grande para inovação, ou mais conservador nesse sentido, aquela organização tende a repetir esse padrão. E você, às vezes, mexendo um ponteirinho, você acaba mexendo no outro, tá? Então, são estratégias que a gente tenha, eventualmente, para poder influenciar aquela organização em ser um pouco mais fácil, mais suscetível para mudança, ou deixar ela mais conservadora em algum momento, tá? Então, são 3 fatores aí que a gente costuma avaliar em conjunto, mas de forma assim, que nem o Caco falou, mais a gente tentar identificar e não tentar mensurar de forma exata, né? E aí aqui a gente tem uma primeira leitura, né? Então, por exemplo, esse é até um material recente, né, do Kanban Maturity Model, mas são aspectos que eu já uso há bastante tempo, né? Então, estava até hoje à tarde conversando com o Lucas, né, um processo de mudança bem grande que eu fiz em 2016,
eu, de certa forma, avaliei, pô, qual era o apetite da organização, né, no processo de mudança. Então, era uma empresa muito parecida, se fosse fazer o engenharia reversa, né? É bem o que está desenhado aí. Uma empresa mais conservadora, né? Bastante já existente há vários anos, tinha 30 anos de existência, tinha uma confiança média ali, existia alguns aspectos ainda não claros, principalmente sobre as fronteiras, uma clareza dos papéis e responsabilidades, coisas que a gente poderia trabalhar, né, para melhorar. Existia muito esse aspecto de conflito entre um papel e outro. Mas, de certa forma, já existia uma coesão social bem forte em relação a algumas mudanças que estavam em andamento, né? Havia um trabalho inicial em um grupo menor que foi considerado como um sucesso e reconhecido, né, pelos demais como algo positivo, e que aquilo abriu caminho, né, para facilitar um pouco, né, o processo de mudança. Mas aqui, esse assessment ele vai ajudar você a entender, tipo, se for tudo mais para baixo, pô, a resistência ela vai fazer parte do jogo. Então, não adianta você bater na resistência, né? E aí eu acho que é onde a gente conecta com o segundo ponto aqui que a gente quer trazer para vocês pô, entendi, pô, é um cenário mais fácil, um cenário mais difícil. Mais difícil igual mais resistência, você vai ter que escolher melhor os caminhos. Um cenário mais fácil, talvez né, vai ser mais, você vai andar mais livre e vai conseguir ter mais possibilidades de caminho, né? Com um cenário mais difícil, você vai ter que escolher melhor, principalmente por onde dar os primeiros passos, e é o que a gente, né, quer conectar aqui na sequência para dar a ideia para vocês. Mas vamos pegar a dúvida do André aí antes de a gente seguir. Opa, só mais uma dúvida em relação a fontes, né? Porque eu já vi em alguns lugares onde as pessoas fazem avaliação do ambiente, mas consulta os próprios amigos, tipo, 5 amigos e avalia o lugar, entendeu? Mas também já vi lugares onde eles consultam a empresa toda, todos os colaboradores fazem algo mais embasado para conseguir chegar no resultado. Eu queria ver com vocês qual que é o equilíbrio, né, para conseguir avaliar realmente em todos os níveis da organização, todas as áreas, para conseguir chegar realmente num resultado verdadeiro, né? Assim eu diria. Legal, ótimo ponto, André. Boa pergunta. A gente tem que sempre olhar para onde nós estamos fazendo, onde a mudança tem impacto, né? Então, vamos supor que você está fazendo uma mudança que é de fato organizacional, que impacta inclusive os diretores e tudo mais. Então, você vai ter que olhar todos esses envolvidos, né? Quando a gente olha a coesão da liderança, a gente vai ter que olhar a coesão da liderança das equipes, a coesão da liderança entre as gerências, entre as diretorias. Então, você vai ter que olhar vai ter que ter um olhar mais amplo. Por quê? Porque você precisa considerar, né, esses vários aspectos. Se você está fazendo, às vezes, uma mudança num cenário, né, menor, ou que é onde agora é o teu escopo de influência permite, e é onde você está trabalhando, vamos supor que você entrou como líder de uma equipe, ou você está liderando 2 ou 3 equipes, e você está fazendo algum processo de mudança que vai impactar especificamente aquele ambiente, né, no qual você está trabalhando ali, que é aquela equipe. Então, não tem problema, não tem necessariamente problema você, talvez, olhar com uma visão mais restrita, mas mesmo assim, às vezes vale você extrapolar um pouco, né? Além da sua equipe, como que é a relação da sua equipe com as demais, né? Com os níveis superiores da hierarquia da organização. Então, isso vai te ajudar. Mas geralmente a regra aqui a mudança tem impacto onde? Então, onde a mudança tem impacto, você tem que fazer esse entendimento aqui. Porque, às vezes, por exemplo, tem empresa, né, super grande e você está trabalhando numa divisão que é totalmente inovadora, nova. A empresa, por si só, talvez a inovação social dela é bem conservadora, mas você está trabalhando num Labs lá, sei lá, numa empresa Labs, que é uma divisão nova de inovação, que já tem uma inovação mais liberal, com pessoas de outro perfil, que talvez vai ser totalmente diferente a análise cultural desse grupo versus, né, o grupo da empresa.
Mas aí vamos supor que lá na frente, pô, agora tudo aquilo que a gente construiu um produto novo aqui no Labs, esse produto vai integrar, né, com o restante dos produtos da empresa e a gente precisa agora operar junto. Ah, não tem jeito, você vai ter que analisar agora a conexão dos dois. E aí a coisa vai mudar de figura. Daí já a inovação social já vai cair, provavelmente vai tender ao ambiente mais conservador, aí vai ter baixa coesão, a confiança não vai ser a mesma, e aí o processo de mudança vai ser outro, entendeu? E também depende muito da abrangência que você está avaliando. De repente você está fazendo um assessment aí, é a mesma dica até que a gente deixa no static, né? Você está fazendo um assessment ali mais a nível equipe, ou a nível local, assim, é mais fácil. Você vai falar ali com a amostra representativa das pessoas, essa é a grande dica, né? Então, todo mundo que está envolvido, que nem o Caco falou, né? Tudo que é toda a área, ou todos os representantes que são impactados por aquela entrega, por aquele serviço, mas de repente, se você está fazendo uma avaliação, um assessment muito abrangente, imagina se você está fazendo, cara, um stat para uma organização, né? A nível organizacional, uma empresa de 10 mil pessoas. Você não vai falar com 10 mil pessoas, né? Mas você tem que garantir que todos os que estão envolvidos, são impactados naquela organização, eles têm uma representatividade, sabe? Então você fala com alguns desenvolvedores, alguns gestores, cara, todas as partes ali, você pega uma amostra e tenta fazer com que isso se represente naquele assessment, tá? Então, o negócio não precisa falar com todo mundo, mas também não faça algo enviesado, tá? Busca sempre uma amostra representativa daquilo que é impactado dentro daquele serviço ou da abrangência que você estiver avaliando. Quem de vocês está vendo esse formato aqui pela primeira vez? Ou dá um joinha, ou coloca um no chat. Escreve um, quem estiver vendo pela primeira vez. Quem já viu ou já deu uma olhada, coloca 2. Só para a gente ter um termômetro aí. Então, esse é um material, né, a gente está tentando trazer de uma forma mais simples, né, justamente com essas perguntas, né, para que seja, né, um guia aí para vocês. E como que a gente conecta? Beleza, entendi. Pô, entendo que a minha organização, por exemplo, é mais conservadora. Pô, tem um nível de confiança ali, tá médio. Meu cenário de coesão social é forte. Como que eu sigo agora, né? O que eu faço agora com isso? Então, a ideia é você conectar com os principais atores, né, envolvidos aí nessa mudança, né? E aí, para isso, você vai trazer o mapeamento dos envolvidos na mudança, né? Esse mapa aqui, ele é originalmente baseado na matriz dos stakeholders, né, que era bastante usado na gestão de projeto. Começou a ser usado também na gestão de produto e eu, junto com o Rafael Targino, a gente adaptou isso, né, para o processo de gestão de mudança, né? Inclusive, a gente escreveu um capítulo no livro, nesse livro aqui, Jornada Ágil e Digital, né, que a gente detalha esse formato, que a gente lançou esse livro, acho que foi em 2020. E eu quero trazer aqui para vocês como que vocês podem, né, usar. Então, essa matriz, o que ela traz aqui para a gente? A gente tem aqui os envolvidos na mudança. A gente vai trazer quem é a favor da mudança, quem é contra, ou seja, a opinião em relação à mudança, e a gente tem, passou aqui, o nível de influência na mudança. Então, influência alto e influência baixo. E aí, com base nesses quadrantes, que a gente vai colocar a favor ou contra a mudança, e o nível de influência, a gente tem 4 quadrantes. Aqui nos quadrantes onde tem a favor, a gente tem o patrocinador, que é justamente quem tem auto-influência e é favorável. Geralmente aqui, auto-influência é um líder forte, é uma pessoa que tem, né, uma relevância dentro da organização, é uma pessoa que outros líderes seguem, é uma pessoa que tem uma opinião forte, né, ou uma pessoa que muitos olham qual é a opinião dela e vão atrás, né, mesmo que às vezes concordem ou não, às vezes pode ser por N aspectos, mas esse nível de influência quer dizer o impacto que a opinião dessa pessoa tem na organização. Então, se ela é a favor, ela patrocina, né? Então, você deve envolver, buscar o apoio público, né, buscar o apoio de fato para que essa pessoa se posicione a favor do processo de mudança, porque isso ajuda a que outros venham, né, e sigam, né, esse grupo de pessoas. A gente tem, ainda nos a favor,
os que têm uma influência mais baixa no ambiente de mudança, que são os propagadores. Não quer dizer que eles não tenham influência, né? Mas geralmente a influência deles, eles meio que seguem alguém, né? Geralmente seguem quem tem alta influência. Então, você vai incentivar, vai fazer junto, vai trazer eles, né, para a equipe de apoio também. E a gente tem os que são contra, né? Que são essa galera aqui. Então, a gente tem quem tem alta influência, que são os resistentes, que tem aqui a bolinha vermelha. Ou seja, a estratégia depois no futuro vai ser convencer, negociar, colaborar. E a gente tem uma estratégia, depois a gente vai falar um pouco mais aqui específica também, né, para como lidar com os resistentes. Aqui a gente está vendo, a resistência está aqui, né? Eles não vão ser fáceis de fazer qualquer coisa, não, às vezes você vai lá não adianta você tentar, às vezes, falar, não, porque fulano faz, ou ir pela narrativa, alguma narrativa, provavelmente isso não vai funcionar logo de início. E os inconvenientes, né, que eu também apelido carinhosamente de pincher, né? Pincher é que eles latem, né, fazem barulho, mas não incomoda muito. Mas você vai observar, monitorar, se defender, e possivelmente esses inconvenientes são um primeiro grupo que possivelmente você vai trazer para o ambiente a favor da mudança, né? Assim que eles verem que é uma coisa boa, que traz resultado. Então vamos para um cenário aqui. Vamos para um cenário onde a gente mapeou, temos uma empresa de produtos digitais, nessa empresa a gente mapeou aqui 3 equipes, mapeamos algumas pessoas chaves aqui, né, da organização que estão envolvidas em um processo de mudança. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que a gente tem lá o presidente, o diretor de desenvolvimento, o diretor de produtos e a equipe A, eles são patrocinadores. Então, a equipe A, ela lida com uma das principais partes do nosso produto, e o que acontece na equipe A geralmente é copiado, né, pelos demais. A gente tem, né, além disso, como resistente ali, temos o diretor de marketing e, a favor, com menor influência, temos o conselho administrativo, a equipe B e os engenheiros de software, e temos do contra, e que são os de baixa, temos a equipe C e o diretor de vendas. Então, esse aqui é o cenário. Então, a gente mapeou lá entendimento, né, da questão social e todos os aspectos do ambiente, e agora a gente está olhando já como que a gente vai vencer aí a resistência, né? Então, existe uma resistência em alguns aspectos. Então, por exemplo, se a gente tivesse um processo de mudança, por onde a gente começaria, né, na opinião de vocês? Tua pergunta é difícil ainda. Quando você diz por onde vocês começariam, você diz qual público desse? Por qual quadrante, ou pode ser qual público. Vou fazer uma pergunta, então vou fazer uma pergunta diferente. Você começaria uma mudança em algo que já envolvesse uma mudança na diretoria de marketing, por exemplo? Não, por primeiro? Não. Não, por quê? Porque ele é contra, geralmente, né, qualquer processo de mudança e ele tem uma grande influência. Então, ali não é um bom lugar para começar qualquer coisa. Não quer dizer que a gente não vá mudar lá. Mas, se é para começar em algum lugar, tem outros lugares mais favoráveis que vão ajudar a gente a ter algum resultado, né, alguns ganhos. Então, vamos supor que a gente precisa fazer um trabalho, né, em uma das equipes de produto para melhorar alguma prática, fazer um trabalho de evoluir alguma questão, lidar melhor com alguma mudança organizacional que a gente está fazendo. O lugar mais favorável parece ser, né, a equipe de produto A. É uma equipe que tem relevância dentro da organização,
muitas das coisas que a equipe A faz, né, a equipe B copia ou se inspira, o diretor de produtos e desenvolvimento estão a favor, o presidente também, então a gente tem um cenário favorável ali que nos habilita a fazer um processo de mudança, né, relativamente, às vezes, até mais tranquilo, né, e com isso, né, permitir ele ter alguns ganhos, ter algum resultado, para depois replicar, talvez, para a equipe B, e, a partir disso, né, começar a mostrar o resultado para o restante da empresa, né, e que entender melhor, ir lá negociar e colaborar com o diretor de marketing, com o diretor de vendas, entender um pouco mais qual é o receio deles, né, o que eles têm medo de perder, e mostrar que o processo de mudança, na verdade, é bem positivo, não teve nenhum impacto que possa afetá-los, e dessa forma, né, você vai reduzindo, talvez, essa resistência, né, para que esse ambiente, né, fique mais fértil para o processo de mudança. Mas agora vamos, né, para um cenário diferente, né? Esse aqui é um cenário até fácil, beleza? Tem uma galera aqui patrocinadora, né, e tá fácil. E agora? Agora a gente tem aqui um cenário um pouco diferente, né? Nesse cenário aqui, o que mudou lá para o cenário 1, a gente tem ainda aqui como patrocinador, né, o presidente, o diretor de desenvolvimento, a equipe A. Só que aqui, né, se a gente for ver, já tem um racha aqui, né? O diretor de produtos já é resistente. Então, dentro de duas diretorias que impactam, né, a mesma equipe aqui, a gente tem opiniões diferentes sobre esse momento, né? A equipe B já virou aqui resistente. Ainda assim, a gente tem agora aqui, além do diretor de vendas, a equipe C aqui como inconveniente. Engenheiros de teste, né, são inconvenientes aqui, eles não estão a favor do processo de mudança que você está querendo fazer. Então, geralmente, como que você pega, né, essa perspectiva? Isso aqui você vai lendo do ambiente também e coleta alguns feedbacks, né, das pessoas através de conversas. Você consegue, né, mapear isso aqui do teu ambiente. Então, possivelmente aqui, principalmente, a gente tem que resolver. Tem algum racha aqui, né? Mesmo independente das equipes, tem públicos que estão nas mesmas equipes que são engenheiros de software e engenheiros de teste. Então, tem opiniões diferentes aqui em relação à mudança. Diretor de desenvolvimento, diretor de produto. Então, aqui, possivelmente, a gente vai ter que entender um pouco mais, né, colaborar com esses públicos para tentar ver as preocupações, o que eles têm medo, né? E, geralmente, aqui é onde a gente vai poder caminhar um pouco mais lentamente. Dificilmente nesse ambiente aqui você vai fazer uma mudança super rápida e que vai ser extremamente fácil, né? Vai ser um processo de mudança mais difícil e faz parte do cenário. O cenário está desenhado assim, então você precisa talvez caminhar um pouco mais lento, buscar algumas vitórias até menos relevantes no início para poder aumentar, né, a coesão social e aumentar também o capital social ali, de aumentar a confiança e, né, poder caminhar e conseguir abrir algumas portas ali para que você possa, né, fazer esse processo de mudança aí com mais calma, tá? Então, esse aqui é um mapa que ajuda muito. Eu uso esse mapa, né, desde 2016, assim, de forma consistente, e que me ajuda muito a fazer esse trabalho. Então, por exemplo, numa empresa que eu fiz trabalho de 2016 a 2018, no começo de 2018, em uma tarde eu consegui fazer esse mapeamento aí, já ter uma ideia inicial, e aí depois você vai trabalhando e vai, né, já evoluindo. Outra empresa que eu trabalhei depois de 2018, né, até ano passado, eu também passei em uma tarde, eu já consegui ter uma leitura boa, né, desse ambiente, e você já consegue entender tanto a questão lá social, cultural, quanto entender esse mapeamento para ver onde que você vai pisar, né, e como que você vai trabalhar. Além disso, você precisa entender a estrutura de poder, né, isso aqui muita gente falha, porque com base no mapa desenvolvidos, você precisa entender também quem tem mais orçamento, quem são os produtos e serviços da empresa, né, que dão mais dinheiro, quem está nos principais produtos e serviços, quem tem mais relação, né, com os executivos. Existe dentro das organizações uma estrutura de poder, independente se isso, a gente não está julgando aqui se ter estrutura de poder é ruim ou bom. O fato é que essas estruturas existem,
né? E você precisa conseguir se conectar, entender por quê, né? Possivelmente onde tem mais orçamento, tem mais impacto, qualquer mudança que, se você consegue um grupo favorável ali, você consegue com que essa mudança seja mais vista, né? Seja mais bem percebida, né? E fica mais fácil, às vezes, de você prosseguir aí com, né, o restante aí da mudança. Beleza? Conseguiram conectar aqui? Então, a gente veio lá da análise cultural, entender os envolvidos e entender aqui a estrutura de poder, né? Você pode voltar ali, às vezes, no mapa dos envolvidos, criar alguma simbologia ali, onde são as pessoas que têm mais, talvez, mais poder. Geralmente, isso vai estar ligado à estrutura de poder com também o nível de quão influente eles são no ambiente, né? Mas não necessariamente é obrigatório, tá? Vai lá, André, quer perguntar alguma coisa? Pô, essa questão de, por exemplo, orçamento. Tem alguns níveis, né? Como, por exemplo, operacional, não tem acesso a números, né? Alguns determinados números. Como, por exemplo, orçamento de tal área, orçamento de outra área. Aí, como é que é nesses casos? Tipo, tem que ir no achismo, assim, eu diria? Como que chegou essa Um informação na sua jeito, experiência? um jeito mais rápido, quando você não tem acesso ao orçamento direto, você olha pela quantidade de pessoas que estão abaixo daquela estrutura. Então, geralmente, é uma informação rápida que você consegue fazer, né? Então, geralmente, dentro de uma diretoria tem, sei lá, 200 pessoas, a outra tem 10. Tipo, tem uma diferença, né? Nossa, Entendeu? Então, já dá para ter uma base aí. Mas, então, geralmente quando você não tem os números, olhar pela quantidade de pessoas que estão dentro daquela estrutura é uma forma mais rápida de você saber, né? Mas, pô, eu não sei qual é o produto que dá mais dinheiro. Mas você pode fazer algumas perguntas, às vezes, que vão falar, qual que é o nosso principal produto da empresa? Né? Alguém vai falar, qual que é o segundo? Então, você, já pela ótica disso aí, já provavelmente vai ter alguma relação de participação deles, né, na rentabilidade. Então, isso vai te ajudar a também entender um pouquinho, entendeu? Então, às vezes, você não vai ter o número preciso, mas você tem outros sinais que te ajudam a entender isso daí. Mas também tem o ponto que a questão chave aí é você entender qual que é o potencial de influência de cada envolvido, né? Não é você entender precisamente quem movimenta mais orçamento ou não. Essas são perguntas de apoio que ajudam a gente a ter esse entendimento, né? Então, mas tem outras questões que de repente podem prevalecer, né, sobre a pessoa às vezes que tem maior domínio no orçamento, mas às vezes o cara ali, um outro envolvido, ele tem uma proximidade maior com o presidente da empresa, por exemplo, ou ele tem um relacionamento melhor com outros executivos, ou pessoal do conselho, ou sei lá, ele tem algum outro tipo de influência que leva uma certa vantagem sobre essa questão. Então, essas perguntas aí de apoio são importantes porque ajudam a gente a entender um pouco a influência através delas. Mas às vezes não vai ser isso que vai te dar resposta, né? O interessante é a gente tentar ver um pouco o comportamento ali, ver, cara, o que realmente aqui, dentro desse contexto, diz sobre a influência de cada um, né? Então, às vezes, você tem alguém que é influente, mas que tem influência no ambiente, mas que a influência dela é, de certa forma, limitada. Então, você meio que só se protege, né, daquela pessoa que é resistente, né? Não precisa necessariamente ir lá no momento. Mas vamos lá, então a gente passou por esses 3 aspectos, e agora a gente vai, né, vamos começar aqui a juntar tudo aqui para que a gente possa, né, fazer o fechamento. É isso E aí, aí. Lucas, e como que o Static pode ajudar a fazer mudança, né, com menos resistência, com base em tudo isso aí que a gente viu? Vamos lá, então nossa promessa de entregar aqui era ser com base no Static, né? Então o Static é sempre o ponto de partida, que a gente vai e tem uma análise mais sistêmica ali do serviço, ou da organização, ou seja, o cenário que a gente está investigando ali. Então ele dá esses 8 aspectos aí, cadência, workflow, tudo, e dá um aspecto aí que no nosso workshop de Static, inclusive, eu falo bastante, né, Caco? Para mim, acho que é o mapeamento mais importante até dentro do Static, que é o das insatisfações. Essa questão de você avaliar a insatisfação, ela é o primeiro contato no Static, né, mais direto que você tem com a questão cultural da organização. Porque ali você está vendo a insatisfação das pessoas que estão envolvidas ali naquela organização, naquele serviço,
mostra um pouco como aquelas pessoas se comportam, o que elas valorizam, que tipo de problema elas enfrentam, e dita um pouco, cara, qual que é o comportamento, a cultura existente ali. Tá? Não de forma extremamente precisa, mas te dá uma certa noção da cultura que está presente ali naquele ambiente. E aí, o Static, eu acho que a contribuição dele principal é esse ponto de partida, que você tem um primeiro contato ali com a visão cultural ali das pessoas, através das insatisfações que são manifestadas ali, tanto dos clientes, né, que são externos, quanto dos stakeholders, todos envolvidos ali internamente, e a conexão aí com os outros aspectos do Static, né, que você consegue conectar essas insatisfações com coisas que estão mais ali tangíveis, né, com as demandas existentes, com a capacidade, com as políticas de trabalho, com fluxo, com propósito, enfim, com esse monte de coisa que o Static permite a gente avaliar. Só que a gente consegue potencializar muito mais o Static através desses assessments que a gente colocou aqui para vocês. Tá? Então, a gente avaliando o aspecto cultural e social com mais profundidade, além da gente entender melhor as insatisfações, né, entender melhor o porquê das coisas, a gente consegue entender melhor as alavancas que a gente tem para movimentar ali. Então, vou dar um exemplo prático. Imagina ali que uma grande insatisfação ali, por exemplo, é sobrecarga de trabalho. Tá? Um cenário normal aí, né, das organizações, aí, principalmente de tecnologia. E a gente vê que essa fonte de insatisfação ela está presente desde o nível mais operacional até o nível gerencial, né, o gestor, o cara de produto, o gerente de projeto, também fala de pressão. Então, essa sobrecarga de trabalho está meio que em todos os envolvidos ali daquele processo. Você já está vendo um ponto de alavancagem maior, porque é um problema que impacta quase todo mundo. E você, de repente, consegue conectar isso com a parte mais social e cultural da organização, que já tem um ponto aqui de alavancagem que é o que mexe com mais pessoas aqui. Então, esse ponto, teoricamente, eu vou ter menos resistência para resolver esse problema, porque está doendo em bastante gente. Só que essa organização aqui, ela é mais conservadora ou mais liberal? Como que eu posso colocar uma prática para tentar, talvez, melhorar essa questão? Eu vou conseguir ser mais agressivo? Vou ter que começar de pouquinho? Então, você vai avaliar um pouco a inovação social. Cara, como que essa organização já se apresenta em termos dos resultados, dos processos, o que ela já vem atingindo ao longo do tempo e qual a confiança que ela tem em torno dos resultados que ela vem apresentando. Então, você já vai tendo uma noção do capital social daquela organização e como que essa organização se comporta em torno da liderança dela, que dá a coesão social. E aí você já vê, cara, eu vou mais tentar no convencimento em cima do líder, porque eu tenho aqui, de repente, alguma coisa que pode ajudar com essa questão que tem uma alavancagem maior, eu vou convencer essa pessoa, ou vou convencer todos os envolvidos. Isso depende muito das respostas que esse assessment cultural e social vai dar. Então, basicamente, isso também junto com o mapeamento dos envolvidos na mudança, que vai fazer você ser ainda mais assertivo, principalmente nessa questão da inovação social, você entender isso com mais precisão. Então, basicamente, você vai ter todo o cenário aí de assessment para ser um pouco mais assertivo no primeiro passo. Se o Static sozinho, sem esses outros assessments culturais, ele já te dá uma base de onde você deve mexer primeiro, com base nas insatisfações, o volume de pessoas que impacta e a relação entre as partes, com esse assessment cultural e social e esse mapeamento dos envolvidos, você já entende um pouco melhor a cultura para você não dar um murro na resistência à mudança da organização naquele momento. Né? Então, você consegue ser ainda mais assertivo nesse aspecto de mexer com a cultura, que a gente sabe que resistência à mudança é o aspecto mais complicado da mudança, geralmente. Né? Caco, quiser complementar, mas essa aí é a parte aí que eu acho que enxergo crucial. Né? E é isso aí. Aí você vai pegar, do grupo, provavelmente você vai tentar resolver insatisfações aqui, né, que está do grupo mais a favor aqui, né, que vai te dar alavancagem, né, que a gente até colocou aqui com a imagem, é onde você tem a menor esforço, né, uma alavanca, o que é? Onde um ponto você faz menos esforço, né, para ter um grande resultado, né, então atue, né, onde você pode colocar menos esforço, né, e gerar o maior impacto, né, um impacto relevante.
esse ponto de alavancagem, ele vai trazer, né, um diferencial para você. Por quê? Porque você vai conseguir buscar aí as suas, né, primeiras vitórias, né, os primeiros resultados. E dessa forma, né, com os primeiros resultados, você começa a impactar aqui a coesão social, né, ou seja, as coisas começam a ter, né, às vezes um líder emerge, uma pessoa vai virando referência, vai começando a dar referência também da liderança, apoiar a liderança. Então você começa a desenvolver aqui as lideranças para que eles também fiquem mais fortes, e com base nisso, né, vai levando, ajuda você no processo de mudança para que você não vá sozinho, né, você precisa das lideranças. Dessa maneira, né, a confiança do ambiente vai aumentando, você vai trazendo, né, mais correlações, vai ficando mais claro, né, os papéis, as responsabilidades, as fronteiras ali entre os produtos, serviços e as equipes. E possivelmente a inovação social ela vai ficar mais estática ali, é mais você respeitar e entender, né, como que o ambiente, né, funciona. E dessa maneira, né, as primeiras vitórias, você precisa buscar um pouco as primeiras vitórias aí num curto prazo. Então, seja você, às vezes, já é uma pessoa que já trabalha bastante tempo na sua organização, ou você está entrando agora numa organização. Pô, você precisa mostrar para que veio, né? Mostrar alguns resultados. Então, esse modelo que a gente trouxe aqui para vocês, não é um modelo, né, mas essa forma de olhar, né, e somar e combinar as coisas, vai te ajudar a escolher aonde no ambiente você consegue ter impacto, né, e buscar impactar ações com equilíbrio, que priorize de forma genuína, né, a melhoria do trabalho. Por quê? Nenhum processo de mudança vai resistir à melhoria verdadeira. Talvez alguns resistentes vão demorar um pouquinho mais, mas se você está criando um ambiente melhor, que é melhor para as pessoas que trabalham lá, é melhor. As pessoas estão mais felizes, estão dando melhor resultado, estão sendo melhor bonificadas, né? Estão atingindo melhor seus resultados e suas metas. As outras pessoas vão querer ir para esse lugar, né? Então, qual que é a melhor maneira? Você criar, de fato, um ambiente melhor do que o anterior, né? Sem provocar o medo, sem provocar o terrorismo, né? Porque se ninguém mudar, vai demitir todo mundo. Não, não é isso, né? Você tem que criar um cenário positivo ali para que as pessoas queiram ir. A gente fala muito, né, no método Kanban, que é um método de gestão puxada, e muitas vezes a gente vai na mudança empurrada, né? Vai toda hora que empurrar tudo, e você tem que criar o ambiente que as pessoas queiram estar, né? E dessa maneira você vai facilitar o processo de mudança, e nessas primeiras vitórias, né, vai trazer os primeiros adeptos. Mas não se anime muito, né? Porque isso muitas vezes são os inovadores, né? Os primeiros adeptos, fazendo um paralelo aí com a curva de adoção de produtos, né, do Jeff Moore, que tem aquele livro Cruzando o Abismo, ou Crossing the Chasm, né, bastante famoso na gestão de produto, mas eu gosto de fazer essa analogia, a mesma coisa para o processo de mudança. Você vai ter esses primeiros resultados, né, para essa galera que vai estar mais, né, essa galera do favorável ali, né, vai ser aonde você vai conseguir navegar mais fácil. Mas, para cruzar o abismo, você tem que começar a impactar, de fato, né, os inconvenientes, vai ter que começar a negociar com o resistente, e para que você consiga, né, trabalhar e converter ali, né, converter entre aspas, mas trazer os inconvenientes, né, para um cenário favorável e começar a negociar com quem é resistente, você precisa de resultado. Então, não adianta, não vai ser na força bruta, não vai ser com apoio de alguém que está ali em cima, né, empurrado, vai ter que ser na força do bom resultado, mostrar resultado de verdade, né, e combinar o resultado antes de começar o processo de mudança, né, para que você possa depois aferir também o resultado e conseguir, né, dar visibilidade. Então, dar visibilidade e resultado vai ajudar a criar essa movimento positivo para que as pessoas queiram estar aí nesse processo de mudança. E para a gente fechar, então, um sistema nunca é a soma das partes, né? Ele é produto das suas iterações, né? E das interações entre as partes. Então, essa frase do Russell Ackoff, que a gente até traz também lá no nosso playbook do Static Canvas, né? No workshop do Static. E tudo isso que a gente trouxe aqui, né, vai ajudar vocês a conectar com o entendimento que vocês têm do ambiente, né? O que eu percebo, o que eu tenho percebido? As pessoas conseguem levantar as insatisfações, os problemas,
conseguem saber, pô, isso aqui que a gente tem que resolver, mas tem dificuldade de saber por onde começar. Então, isso que a gente trouxe aqui para vocês vai ajudar vocês a começar um processo de mudança com menos resistência, né, com mais assertividade, vai gerar resultado, né, para que vocês possam começar a caminhar. Então, e aí a gente, né, quer provocar vocês, né? Como que vocês visualizam, né, o processo de mudança na empresa de vocês? Como vocês têm feito, né? Eu queria, antes de a gente, né, caminhar para os slides finais aí, se alguém quiser contribuir, quiser trazer aqui algum insight, né, se fez sentido, né, esse conteúdo para vocês, essa conexão entre eles, né, para que vocês possam. Queria ouvir um pouquinho vocês aí, o que acharam, né, do conteúdo e se serviu aí, se foi valioso para vocês. Bacana. Eu vou até fazer um resumo aqui, sintetizando um pouco até o raciocínio que a gente colocou, Caco. Mas o que eu entendi aqui que a gente pode até sintetizar aqui. Primeiro de tudo, a gente faz um assessment inteligente. Usa o static, entenda a cultura da organização, né? Depois busca um ponto de alavancagem. Vê quais padrões se sobressaem, como que a gente consegue começar um processo de mudança assertivo através de algo que a gente consegue movimentar com menor esforço. Depois disso, capitaliza os primeiros resultados, né? Então, aumenta a confiança daquela organização e a confiança em torno das lideranças, seja você mesmo a liderança ou as outras lideranças envolvidas ali naquele resultado ou naquela mudança. Automaticamente, a coesão social aumenta e a inovação social tende a acompanhar. E você sempre vai criando um ambiente propício para a mudança através disso. Então, acho uma forma de sintetizar aí o que a gente colocou, né? Mas é importante aí, pessoal, se vocês quiserem contribuir aí também, como que vocês visualizam isso daí hoje em dia aí na empresa de vocês, na organização, como vocês já vêm trabalhando isso? A Sabrina comentou aqui que gostou do conteúdo, a Cris colocou que fez sentido, né? Disse que já travou em um projeto por começar pelo lado resistente. Então, isso vai também ajudar vocês a dar visibilidade, né? Eu já tive cenários onde alguém estava me forçando a começar pelo lado resistente e queria que fosse rápido, num lugar onde o processo de mudança estava tudo naqueles, né? Se for olhar as barrinhas lá, era tudo lá embaixo. Pô, dá para fazer rápido? Não dá, não adianta. Então, você vai ter que dar essa ferramenta aqui também, isso ajuda você a dar visibilidade, né? Por que não dá para ir tão rápido como, às vezes, mesmo que alguém queira, né? Você vai ter que desacelerar um pouquinho, talvez para ganhar, né, velocidade ali depois. Mas vamos... E aí? Qual ponto aí que vocês mais gostaram? Deixar aí vocês contribuírem. Fiquem à vontade aí. Não tá muito ruim de falar porque eu tô com a dor de garganta, mas eu achei o conteúdo aí bem legal até para você iniciar, né, o processo de mudança é bem importante. Acho que até como a Cris comentou ali, já aconteceu também comigo de travar em um projeto justamente ali pela resistência e casou muito com a sua fala, né? Às vezes você é pressionado por uma mudança rápida, né? Mas o ambiente, a cultura da empresa que você está inserido, ele não favorece isso. Então você acaba, às vezes, até gerando um desgaste, né? Uma resistência até um pouco maior quando você tenta insistir ali em alguma coisa. E é meio que como escolher as suas batalhas, né? E eu acho que dessa maneira, né, tornando visual, você consegue escolher melhor, né, por onde começar e quais batalhas ali que você vai, como diz o slide ali, ter menos esforço, né, e vai te trazer um ganho maior. Então, achei que ficou bem legal aí a ligação desses pontos. Acho que no final você consegue ter ali informações bem importantes para você começar ali a transformação de fato. Não, ótimo ponto. Isso que você trouxe é perfeito, né? Escolher as batalhas é a chave né? Até para a gente, nós vamos até pegar e botar essa frase aqui, botar aqui by Dani, né? Na próxima versão aí do material,
Mas é bem isso, né? Escolher as batalhas e, né, escolher as batalhas que têm impacto, né? Que vão te ajudar a potencializar né, esse processo de mudança. Obrigado aí, Dani, pela contribuição. É muito legal. Muito bom. Mais alguém, Agradeço. pessoal? Então... Oi, fala, Dani. Não, falei que eu que agradeço vocês aí pelo material e por toda a transferência aí de conhecimento de vocês. Muito bom. Ó, tem a Sabrina trouxe ali no chat também, que ajuda a trazer consciência, né, para o tipo de observação que precisamos fazer no ambiente. A Isadora colocou muito bom, acho importante, ajuda a evitar os impactos, né, que minimiza os riscos na execução do projeto. Então, essa é a reflexão, né, que fica para vocês, que a gente quer, né, talvez a ação aí para vocês prestem atenção, né, naquilo, no movimento que vocês estão fazendo na empresa de vocês. Tenham sempre debaixo do braço, né, esse desenho do mapa dos envolvidos, depois que eu sempre tinha isso, pelo menos mentalmente, né? Nem sempre eu tinha ele desenhado, mas todo o processo de mudança que eu estava fazendo, eu sempre uso esse mapa aí, sempre usei desde bastante tempo, ele me ajuda demais a como me comunicar e com quem me comunicar, como fazer o processo de mudança adequado, né? E envolver as pessoas aí para resolver os principais problemas. Então, né, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, né, a gente tem aí além desse material que a gente trouxe aqui, né, o Static Canvas, que foi, né, criado aí pelo Lucas, depois ajudei o Lucas a gente a evoluir, e temos, né, infinitos materiais, que é aquele formato. Então, a ideia de hoje né, foi conectar com o Static para que vocês possam, né, usar aí o conteúdo complementar. Então, só vocês baixarem bit.ly/static playbook, então sempre está lá acessível. A gente tem o workshop, né, Professional Kanban Static, onde é uma experiência de 4 horas, onde você aprende a usar o Static Canvas num cenário simulado, o cenário de uma empresa, onde a gente vai navegando através do cenário e você mete a mão na massa, né? Então a gente criou já bastante conteúdo gratuito sobre o Static e o pessoal tinha dúvida, pô, mas eu ainda tenho dúvida de como faz, como eu faço o meu. O workshop é para isso, né? Para que você possa lá botar a mão na massa. A gente já passou por lá pessoas super experientes, pessoas mais novatas, então o workshop ele é útil para todos os perfis, né, e vai te ajudar a ter super segurança, assim, além de mais dicas, né, que a gente dá sobre todo o processo aí de gestão de mudança e tudo mais. E, né, quem ainda não participou, né, tem o sorteio de uma vaga aí para o workshop, então participem aí do sorteio. Então, nesse link, né, vocês podem se cadastrar pelo celular ali, depois eu envio também para vocês esses slides aqui que a gente fez. Essa é a primeira vez que a gente apresentou, né, esse conteúdo dessa maneira, então, né, caso vocês tenham também algum feedback que queiram, né, passar para a gente, pô, a gente vai ficar super feliz aí de receber, então podem, né, passar para a gente lá pelo LinkedIn ou, né, pelo Instagram. Então, colei aqui no link, então quem não se cadastrou, se cadastre ali, vocês vão concorrer a uma vaga, né, para o workshop e recebe ali os materiais, né, e depois também continua recebendo as novidades aí, que eu estou sempre, né, publicando conteúdos para vocês. Beleza, galera? Então, acho que é isso aí. Então, dessa forma aí a gente fecha nosso workshop, nosso, né, evento de hoje aqui. Agradeço demais aí, né, a presença de vocês. Caso tenham, né, alguma dúvida que a gente não sanou, não abordou, fica à vontade aí, né, de colocar e trazer aqui para a gente. Né, eu vou deixar aqui, né, o meu Instagram aqui no chat, que é o CacoXP. E a gente agradece a todos vocês aí pela presença, né, e pelo dia de hoje aí. Muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí disponível aí no LinkedIn, tem nossos contatos, estamos junto. Isso aí. Valeu, galera. Boa noite. E amanhã vai ter o evento lá do Open Room Kanban, Open Kanban Community, né? Eu vou falar sobre Asian Leap, então
vocês não se inscreveram, procurem lá. Tem um post meu lá no LinkedIn, mas vai ter mais um evento também, que eu vou trazer detalhes, né, sobre o post que eu publiquei semana passada. Então, amanhã conteúdo sobre métricas, vai ser super legal. Semana que vem vai ter um workshop no Open Room Ágil também, que eu vou fazer um mini workshop sobre métricas de fluxo também, super legal. Então, para vocês possam participar aí, então acompanhe ali no LinkedIn, vocês se inscrevendo ali por e-mail também, vocês sempre recebem essas novidades aí para poder não perder nada. E, né, estejam com a gente lá no workshop de Static, né, que é também super bom e que vocês garantem que vocês não se arrependerão. É isso aí. Vamos fechar então. Boa noite a todos. Obrigado aí, todos que participaram, né? E agora a Dani, a Isadora, a Cris, mas todo mundo que estava aí com a gente, né? O André, Cláudio, o Machado, Sabrina, o Agton, quem mais aí? A Cris. Então, mais pessoal aí que contribuiu. Então, contem com a gente e a gente se vê na próxima aí. Valeu, até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.